Quantos casos de semelhança de triângulo existem? Semelhança. 4? 4. Quais são eles? Então, professor, essa daí, tipo, todo mundo tinha ficado com dúvida. Só que aí eu tenho, tipo, um aplicativo que ele explica como resolve a questão. Aí eu meio que entendi. Meio que entendi. Não, tá bom, quer dizer, Na minha ficou mais cabeça não faz claro. sentido. Mas, tipo, se é assim que resolve, eu entendi essa parte. Mas, tipo, na minha cabeça, eu nunca pensaria isso porque não faz sentido, sabe? Tá, E então vamos assim, lá. Pode falar. se eu não me engano, tem que botar MA sobre. Não, NA sobre MA, um negócio assim. E vai ser igual a 1 quinto. E aí, tipo, 1 vale. Você não, acho que o NA vale 1, que vai ser igual. E o MA vai ser igual a 5. Só pra entender, você tá falando dessa 4 aqui, é isso? Uhum. Ah, tá bom, tá bom. É que Aí, do nada você soltou um MA, NA, aí eu falei, cara, onde ela tá? Aí eu fui aí, ó, olhando no nas questões, finalzinho. aí eu fui nas questões. Tá, tudo bem, peraí. Então, só pra organizar, você falou que a gente tem que fazer com? A gente tem que botar o NA sobre MA é igual a 1 quinto. 1 quinto. Ok. A E razão é 1 aí, quinto mesmo, né? Ok. aí a gente tem que entender que, tipo, NA vai valer 1 e MA vai valer 5. Posso falar uma visão um pouquinho diferente? Ah. Eu vou entender que o valor de baixo, ele é o valor de cima 5 vezes. Porque aqui no NA sobre MA, eu posso ter quaisquer valores, desde que o de baixo seja 5 vezes o de cima, porque é o que diz essa razão. Concorda? Concordo. Eu acho Certo? que sim. Marina, pegou essa visão aí? Peguei. Tá? A razão, ela te diz qual que é a relação do de cima com o de baixo. Não importa qual é a relação que está fazendo, se ela for igual à razão, a razão está resumindo para você. O de cima é tanto, o de baixo é tanto. Você faz uma relação entre eles. Às vezes é rápido assim de fazer, tipo, o de baixo é 5 vezes o de cima, porque 1 quinto quer dizer isso, né? O número de baixo 5 vezes o número de cima. Então aqui vamos supor que ele fosse 100, tamanho 100, o NA, então aqui embaixo 500. E se ele fosse 20, aqui embaixo seria 100. Percebe? É isso. Tá? Então o de baixo é maior que o de cima e é maior 5 vezes que o de cima. É isso que a razão diz pra gente. Aí ele fala assim, um ponto A divide um segmento MN de comprimento igual a 24. Na razão 1 para 5. Então eu tenho um segmento, olha só o que ele está falando aqui, tá? Eu tenho um segmento, ele é MN, esse é meu segmento, certo? O comprimento dele todo é de tamanho 24 centímetros, e ele está sendo dividido na relação 1 para 5. 1 para 5. Então o ponto A é que divide isso. Então ele vai, vou dizer assim, ele tem um ponto A aqui, certo? E esse tamanho MA é 5 vezes menor que o AN aqui, ó, ou NA. Deu para entender a relação? Peraí que tem alguém chegando na chamada aqui. Que engraçado, antes ele aparecia diferente, agora ele tá troncho aqui, mas agora foi. E a Gabi? Eis que chegou Gabi. Muito bem, Gabi, bem-vinda. Então, o que ele está falando? Eu tenho uma linha de 24 centímetros, né? O pedaço maior é 5 vezes o tamanho do pedaço menor. Quantos pedaços a gente tem no total? Esse tamanho de 24 centímetros está repartido em quantas partes? Vamos ver quem me diz. 6? 6 partes. 6 partes. Todo mundo enxerga isso? Marina, você enxerga que ele está dividido em 6 partes? Sim. Gabi enxerga que esse tamanho MN, que está aqui, beleza. Se ele está dividido em 6 partes e ele tem 24 centímetros, eu conheço o tamanho de cada uma das partes. Porque eu vou pegar o todo, vou dividir em 6 partes e vou ter o tamanho de uma das partes. De uma parte dessas 6. Então aqui se eu tenho 4 centímetros, aqui eu vou ter 5 vezes mais. Vou ter 20 centímetros. E juntos dá os 24. Conseguiram enxergar esse exercício? Tá. Esse caso aqui não sei se está tão... Não sei se tem mais coisa para comentar, entende? Ele é simples porque ele é uma linha cortada em duas partes que não são duas partes iguais. E ele falou, tem uma relação entre essas partes, né? Um pedaço menor, ele é 1 quinto do pedaço maior. A relação é 1 para 5. Beleza? Agora, a nossa questão primeira era quantos casos de semelhança de triângulos nós temos? Quantos? Porque a ideia seria a gente verificar lados e ângulos, né? Todo triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. A gente teria que verificar esses 6 elementos para poder chegar numa conclusão de se eles são semelhantes ou não. Só que a gente não precisa necessariamente
a gente não precisa necessariamente dizer que, analisar essas 6 partes, esse aqui é o ponto, tá? A gente tem alguns casos que ajudam a gente já a matar a charada, tá bom? E quantos casos nós temos de semelhança de triângulos? Marina, Milena e Gabi, alguém sabe quantos casos? Eu acho que vocês já falaram, eu que tô... Não? Então, professor, tipo, eu achei os 6 e aí eu só dividi pelo 24 e aí depois que eu expliquei o MA pra achar o valor do outro. Aqui, né, na questão, você tá falando. Aham. Você tá falando de qual? Não, aqui tudo bem, a questão pra mim, a questão tá ok. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão, a gente até discute. Alguém tem alguma dúvida? Marina, Gabi ou Mileninha? Ó, Gabi tá ok, Marina entendeu, Mileninha também. Então tá bom. Então isso aqui é um ponto já superado. Aí eu tô voltando na minha questão, que eu fiz com a Marina, antes de você chegar, Winter. Eu tava perguntando pra ela o seguinte, quantos casos de semelhança de triângulos nós temos? Alguém sabe quantos casos são? De cabeça, assim. Quem sabe com certeza de cabeça. São tantos casos, professor. Você tá falando de semelhança, hein? Não é congruência, tá? Alguém sabe de cabeça? Não, Marina não sabe. Eu preciso dessa manifestação. Professor de cabeça, eu não sei responder. Tá bom, Gabi também não. E o Inter? Não. Também não. Ok, é isso que eu preciso, essa sinceridade assim. Professor, esse aí realmente eu não memorizei, não sei. Ok. Por quê que eu tô pegando essa quantidade de casos, de semelhança de triângulos? Porque já é um ponto de partida. Caiu uma questão de semelhança de triângulos, nós sabemos que nós temos que pensar em 3 possibilidades, então. São só 3 casos, tá bom? Lembrando que semelhança é ele ficar parecidinho, tá? Ele fica parecidinho. Então, ele pode ter semelhança por... O primeiro caso que a gente pode pegar é o ângulo. Tá? Porque pensa o seguinte, eu tenho um triângulo, certo? Aí eu vou ter um outro triângulo aqui semelhante. Então eu vou ter a cópia dele aqui. Não, fiz errado. Vou clicar. Só que ele vai ser, sei lá, menorzinho e tá virado assim, ó. Pronto, não tem problema, tá? Como eu copiei o mesmo triângulo, eu tenho certeza que esses ângulos são iguais, tá? Ângulo azul, ângulo rosa e ângulo verde. Aí o que acontece? Eu vou verificar lá no outro triângulo, eu vou ver que eu tenho um ângulo azul, na sequência um ângulo rosa e um ângulo verde. Ok. Eles são semelhantes? Sim. Pelo caso, ângulo-ângulo. Por quê? Lembra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus? Tudo bem isso para vocês? Beleza. Se ele tem que somar 180 graus e eu encontro 2 ângulos com a mesma medida, vocês concordam que o terceiro ângulo só pode ser o mesmo valor também? Porque senão ele não vai somar 180 graus nos 2 triângulos. Concordam? Então eu não preciso analisar o terceiro ângulo. Se eu encontrar 2 iguais, de mesma medida, obviamente o terceiro tem que ser igual, senão o triângulo não fecha. Ele tem que somar 180 graus também. Eu já encontrei 2 ângulos iguais, basta isso para dizer que eles são semelhantes. Então, ângulo é um caso de semelhança de triângulos. Tudo bem isso? Tranquilo? Tá. É importante ter noção dessa seguinte questão. A abertura do ângulo, a abertura de um ângulo do triângulo tem muito a ver com o seu lado oposto. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Então, eu estou pintando aqui da mesma cor os ângulos e os seus lados opostos. Por quê? Pensa comigo. O ângulo é uma medida de abertura, certo? De distância de abertura entre 2 segmentos, ou 2 retas, enfim, né? 2 linhas retas. Aí eu tenho uma abertura de ângulo. Quanto mais eu abrir aqui, do meu lado oposto, maior tem que ser a cordinha que vai fechar o meu triângulo. Quanto mais eu fechar, menor tem que ser a cordinha para fechar o outro lado. Compreenderam essa visão? Ela é simples. Eu acho que deu para pegar essa ideia. A relação do ângulo com o lado oposto a ele. Beleza? Por isso que estão coloridinhos ali, dessa forma. Tá? Então, olha que interessante. Vocês concordam que se eu tenho 3 lados de mesma medida, não exatamente um triângulo equilátero, não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de um triângulo, 2 triângulos que os lados têm a mesma medida. Então, o lado azul é lado azul, o lado vermelho é lado vermelho, o lado rosa é lado rosa, com as suas medidas. Aí você vê que eu mantive as cores porque as medidas são iguais, tá? Eu vou até fazer aqueles tracinhos, que eu acho que é o que indica melhor. Aqui tem medida 1 tracinho, aqui tem medida 2 tracinhos, aqui tem medida 3 tracinhos, certo? Se os lados têm a mesma medida, por óbvio, o ângulo oposto que está aberto também vai ter as mesmas medidas. Também vai ter as mesmas medidas.
Se o lado oposto ao ângulo está totalmente ligado ao valor do ângulo, porque se o ângulo abriu muito, o lado do outro lado vai ter um lado maior, se ele abriu pouco, vai ter um lado menor. Se eu encontro pedaços de lado de triângulo, né, os pedaços do triângulo, que são os lados, as linhas são todas a mesma medida de um triângulo e do outro, então os ângulos também são iguais. Tudo bem? Beleza. E aí eu tenho a situação lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Se os três lados têm a mesma medida, então eu tenho triângulos semelhantes. Tá bom? Porque os ângulos vão ficar iguais também. A semelhança de triângulos eu gosto de dizer que ela é pelos ângulos, tá? A semelhança é pelos ângulos. Porque eu posso ter os mesmos ângulos, porém com lados maiores. A distância entre os lados é maior, né? Então ele cresce proporcionalmente, né? Um exemplo clássico disso seria isso aqui, tá? Aqui mais ou menos. E então aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo e aqui eu tenho outro ângulo, tá? Se eu passar uma linha aqui assim, ó, paralela a essa aqui, tá? Paralela. Se elas são paralelas, você concorda que pelo efeito de ângulos assim, esse aqui vai ter a mesma medida que esse? Lembra paralelas cortadas por uma transversal? Se você olhar por aqui, você vai entender que esse ângulo corresponde a esse daqui nos dois cruzamentos, né? Se eles são correspondentes, tem a mesma medida, né? Tá? Aqui, então, aqui também a gente vai ter, são paralelas, a mesma angulação aqui e aqui, porque eles são correspondentes. Esse aqui corresponde a esse aqui, no cruzamento. E o bico é igual para os dois, né? O bico é igual para os dois. Então, esse bico é igual para os dois. O que aconteceu aqui? Se eu tenho ângulos iguais, eles são semelhantes. Porém, se você for olhar o tamanho dessa base, ela é menor do que essa base. Se você for olhar essa lateral, ela é menor do que essa lateral. Se você for olhar essa lateral, ela é menor do que essa, é maior do que essa lateral. Ou seja, esse triângulo aqui em cima tem lados menores do que esse triângulo maior, porém os ângulos são todos iguais. Ficou claro isso que eu falei? Então aqui eu tenho o caso de semelhança de triângulos. Eles são congruentes? Não, porque não é o mesmo triângulo. Ele não é cópia um do outro. Tá? Ele é ampliação ou redução um do outro. Então eu chamo de semelhantes, tá? Entenda que a congruência é um caso específico de semelhança. A congruência é um caso específico de semelhança. Porque se a congruência é a cópia exata de um triângulo no outro, a cópia exata, todas as medidas são as mesmas, então eu vou ter os mesmos ângulos. Sim, então eu vou ter semelhança. Dentro da congruência, aliás, dentro da semelhança, eu tenho a congruência, que é um caso específico de semelhança. É uma semelhança extrema. Ele é exatamente o mesmo triângulo. Então eu chamo de congruente. Tá? E a gente tem os casos de congruência. Agora aqui a gente está analisando os casos de semelhança. E a semelhança se dá pelos ângulos. O foco é nos ângulos. Então, se eu tenho lados iguais, então eu tenho o caso lado, 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 mas, professor, o foco não é no ângulo. Por que lado, lado, lado é um caso de semelhança? Porque se eu estou garantindo lados iguais, eu estou garantindo ângulos iguais. E isso aqui é uma congruência. Lado, lado, lado é um caso de congruência. É o mesmo triângulo, copiado. E os ângulos são iguais? São. Então é semelhante. Percebe que nesse caso nós temos semelhante barra congruente. É a mesma coisa. Aqui, nesse caso. E aqui, professor, eles não são congruentes? Não, porque os lados não bateram. O tamanho dos lados são diferentes entre um triângulo e outro. Mas os ângulos bateram. Então aqui é semelhança. Semelhança é check. Aqui, congruência, check. Porque a semelhança está presente. É lado, lado, lado. Ficou claro para vocês o segundo caso? Primeiro caso, ângulo, ângulo. Eu não preciso falar ângulo, 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 porque o terceiro ângulo, obviamente, tem que ser igual. Lado, lado, lado. Também poderia ser só lado, lado, para semelhança. Porque se dois lados já são iguais, o terceiro lado, obviamente, tem que ser igual. Não tem como ser diferente. Porque se eu sair do ponto... Falei bobeira grande, porque assim, ó, dois lados, e aqui, peraí. Duplicar. Ó, dois lados e dois lados. Falei bobeira das grandes, tá? Por quê? Se eu pegar esse cara aqui, ó, e se eu mantiver o mesmo tamanho que ele tem, mas eu abrir mais aqui, ó, eu mantive o mesmo tamanho. Aí eu tenho uma terceira parte dele aqui, um terceiro lado bem maior do que esse pedacinho que eu não abri. Então só lado a lado não funciona para semelhança. Aí os ângulos são diferentes, porque eu abri mais, né? Aliás, aqui tá quase 90 graus e aqui ele tá menor. Deu para entender? Então só lado a lado não garante, mas lado a lado garante. Lados todos iguais, obviamente os ângulos serão todos iguais, tá? Tá explicado? É isso. Então, por enquanto, dois casos. Eu falei que são três, né?
O próximo seria pensar mais uma relação de lados e ângulos, né? Se eu tenho esse lado igual e esse lado igual, vou desenhar um rosa aqui. Então, se eu tenho o lado azul e o lado verde, eles são iguais, o ângulo aqui entre eles também é igual, obviamente o outro lado vai ser igual, porque lembra, a abertura do ângulo diz quem é o lado oposto. Se os ângulos são iguais, o lado oposto será igual, desde que os outros ladinhos também sejam. Então vamos lá, eu vou chamar de lado 1 e lado 2, ok? Lado 1 e lado 2, e o ângulo. Então aqui eu tenho o ângulo, que é uma igual, né? Por isso que eu dei o mesmo nome. Lado 1, mesmo nome porque ele é a mesma medida. E lado 2, porque ele também tem a mesma medida. Então o que acontece? O lado 1 bateu de um triângulo com o outro. O lado 2 bateu de um triângulo com o outro. E o ângulo entre eles bateu, ângulo e ângulo também tem a mesma medida. Isso significa que o lado oposto a esse ângulo também tem a mesma medida. Entre os triângulos. Ficou claro isso? Beleza, isso. Então o terceiro caso é quando eu consigo combinar lado, ângulo, lado. Se eu tenho essa combinação igual, lado, ângulo, lado, eu também garanto semelhança. Então, lado, ângulo, lado é outro caso de semelhança. Então, eu tenho ângulo, 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 mas eu não preciso falar o terceiro, porque o terceiro é óbvio que tem que ser igual, né? Eu tenho lado, lado, lado. E eu tenho lado, ângulo, lado. O angulinho no meio. Faz sentido, né? Lado, ângulo, lado. Se isso for igual, se tiver um bico igual, né? Vamos dizer assim, um bico igual em dois triângulos, obviamente ele tem que fechar igual lá, no lado oposto ao ângulo. Tudo bem? Ficou claro isso? Os três casos de semelhança? Então vamos lá, caiu semelhança de triângulos para você. Você vai ter que pensar em três coisas. Ou os três ângulos são iguais, eu preciso só de dois para confirmar. Ou os três lados são iguais. Ou dois lados com um ângulo no meio igual. Aí sim, já dá semelhança. Porque o ângulo garante o terceiro lado lá. E garantindo o terceiro lado, ele garante os outros dois ângulos, tá bom? Ele garantindo que o outro lado lá é igual, na verdade ele está garantindo que esse ângulo e esse ângulo... desculpa. Esse ângulo e esse ângulo são iguais. Esse ângulo e esse ângulo são iguais. Porque o fechamento do triângulo é igual. E aí, pelos ângulos, você fechou a semelhança. Então, a semelhança se dá pelos ângulos. Então, ângulo, ângulo, ângulo. Vale, só que você só precisa de dois para confirmar isso. Três não é preciso. Lado, lado, lado. Garante ângulo, ângulo, ângulo. De novo, é pelo ângulo que a gente dá a semelhança, tá? Então, lado, lado, lado. Garante ângulo, ângulo, ângulo. Então, fechou. Beleza? E lado, ângulo, lado. Olha só, de novo. Se esse lado e esse lado são iguais, quer dizer que o ângulo oposto também bateu. Se esse lado 2 e esse lado 2 são iguais, quer dizer que o ângulo oposto também bateu nos dois triângulos. Aí, se esse ângulo é igual, esse ângulo é igual, acabou. Fechou a ideia. Ele está garantindo um fechamento de triângulo do outro lado com a mesma medida, mas o que me importa são os ângulos mesmo. Aí eu tenho semelhança de triângulos. Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre semelhança de triângulos? Uma pergunta sobre os três casos? Então, quantos casos para semelhança de triângulos? 3. Tá bom? Ângulo, ângulo, lado, 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 ou lado, ângulo, lado. Pronto, vamos lá. Qual questão vocês querem fazer? Aí, Marina, perguntando para você primeiro. Chegou primeiro na aula. Pode perguntar primeiro. Se não souber, estiver analisando ainda alguma questão, passo para a Mileninha, que entrou depois. Professor, se o senhor puder fazer, acho que essa 11 que já tá aí, que é esse triângulo. A 11 que já está aqui, já é o esquema. Tá, vamos lá. Tudo bem. Questão da PUC. Se a questão da PUC a gente sabe que ela vai exigir alguma coisa, né? Então, vamos lá. Os termos ABC e AED, representados na figura a seguir, são semelhantes. Tá bom. Sendo os ângulos D e C congruentes. Presta atenção, porque o que eu estou entendendo aqui, ó? Esse ângulo D aqui, ó, esse ângulo D aqui está batendo com esse ângulo C aqui, concorda? Isso significa que a distância DA tem proporção com a distância AC. DA está para AC. Assim como, aí eu vou pegar a base é a mesma, né? DE. Como eu peguei do triangulinho primeiro, ó, DA é do triangulinho, né? Então eu vou pegar a base do triangulinho para pôr em cima, tá vendo? Ó? Olha só o que eu fiz. Pedaço do triangulinho, pus aqui em cima. Pedaço do triangulão, pus aqui embaixo. Então eu vou comparar com um pedaço do triangulinho aqui em cima com um pedaço do triangulão aqui embaixo. Essa é uma relação que dá pra gente fazer. Tudo bem o jeito que eu montei? Alguma pergunta? Entendi. Entendeu? Foi? Entendeu ou não entendeu? Entendi. Beleza, show de bola. Por que eu tô falando que a relação tá trocada, né? Esse trecho não parece com esse, ele parece com esse. Por que eu tô falando isso? Porque essa parte de cima aqui, ó, esse triangulinho que eu vou pintar aqui agora de rosa, ó, esse triangulinho aqui, ó, esse biquinho, ele foi encaixado ali, mas antes de encaixar, eles giraram ele. Então, o angulinho que deveria estar aqui para combinar com esse daqui, ele foi para do outro lado.
porque eles giraram nesse eixo. Imagina que eles prenderam aqui e fizeram esse giro. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer esse giro para vocês. Fizeram esse giro assim, ó. Nesse eixo assim, ó. Deu para entender esse giro? Sim. Beleza. Então aí o lado, o biquinho D, que deveria estar no lugar do E, foi parado do outro lado. Então eu tenho que pensar nisso, tá? Eu tenho que pensar nisso na hora de fazer as relações. Tudo bem? As bases, elas estão na mesma posição, porque o triângulo não girou verticalmente, ele girou horizontalmente, vamos dizer assim. Né? Então a base ainda está embaixo ali, as duas bases ainda podem se relacionar dessa forma que eu coloquei DE e BC aqui sem problema nenhum. Né? A distância DE ou ED é a mesma distância. Se eles trocaram de posição, não mudou quanto mede, tá bom? Ficou claro isso? Ainda são a base, porque eu estou olhando aqui, né? Tá bom. Uhum. Só tem que ficar atento com essa lateral DA, que é relacionada com AC e não com AE. Com AB. Tá? Óbvio que AE, então, eu vou relacionar com AB, né? AE e AB relacionam, AD e AC relacionam, e a basezinha DE com BC, tá? Então, eu estou estipulando colocar sempre a medida do triângulo menor em cima e a do maior embaixo para fazer as relações, tá bom? Então, eu poderia afirmar o seguinte, DA está para AC, assim como AE está para AB, assim como DE está para BC. A relação das medidas é a mesma. O quanto a base diminuiu do triangulão para o triangulinho foi o quanto as laterais diminuíram de um pedaço para o outro. É a mesma proporção. Aí que está a proporção da coisa. Tudo bem? Estamos ok por enquanto? Então vamos lá. Vamos dizer aqui. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Vou colocar aqui tracinhos, 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 tracinhos e tracinhos. Vamos lá. Se BC vale 16, eu estou encaixando aqui então, ó, no lugar do BC eu vou encaixar 16, tá bom? Ó, no lugar do BC eu coloquei 16, tá? Vou fazer essa brincadeira para ir matando essas informações. Ó. AC vale 20. AC vale 20. AD vale 10. AD e DA é o mesmo cara, né? Ok? Já entendi que a relação é de dobro, né? Ó. O maior tem medidas do dobro do menor. Nossa, então aqui eu já matei a charada, é 8. D. Lembra aquela relação do de cima com o de baixo? Que a gente aqui no 1/5, cadê? A gente falou assim, não importa quanto tem aqui, o de baixo vai ser 5 vezes maior, porque é isso que a razão está dizendo pra gente, né? E aí quando ele fala, aqui eu peguei as medidas, fiz a listinha, né? DA está para C, assim como AE está para AB, e DE está para BC, então beleza. Tomei cuidado para não fazer a relação correta, né? E agora eu vim aqui na lista de dados que ele me deu, e vi que 10 para 20, se eu simplificar, vai ficar 1 para 2, né? Ou seja, o de baixo é o dobro do de cima. E aí ele me deu 16, e aí, obviamente, eu já matei a charada, então aqui é 8. O DE eu já encontrei. Esse aqui ele deu, ele deu, ele deu. O que eu risquei lá em cima, ele deu. O que eu fiz bolinha, eu encontrei. Se AE vale 10,4, esse aqui vale 10,4, então de baixo é o dobro, né? 20,8. Aliás, espera aí. Aqui ele deu, aqui eu achei. E aqui eu vou pôr de azul, porque eu estou colocando de azul o que ele deu. E de vermelho o que eu encontrei, pela relação daqui, ó. Aqui, ó, logo no comecinho ele já deu para mim, quando ele falou aqui, ó, AC e AD. Pela análise que a gente fez antes e montou as proporções ali, né? Esse trecho está proporcional a esse, parará, fiz a relação, montei, depois eu vim substituindo os valores, aí encontrei facilmente os tamanhos. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Não terminei a questão ainda, só para saber se tem alguma pergunta. Tá, belezinha. Ele quer saber o tamanho do perímetro do quadrilátero BCED. Ele quer saber o perímetro deste cabra aqui, ó. Que já entendemos, né? Ele quer saber o perímetro deste cara aqui, ó. BC e D, esse trapéziozinho, né? Qual é o perímetro? Perímetro. O perímetro é só somar os lados, né? Então vamos anotando aqui, ó. BC é o 16, então aqui é 16. DE é o 8, certo? EC eu não sei, né? E DB eu também não sei. Ué, e agora? Como é que a gente descobre esse trecho? Alguma ideia? Falta descobrir aqui e aqui, ó. Dá pra fazer a semelhança com esse AD? Tipo, colocar 10 sobre EC? Eu faria isso na prova. 10 sobre EC. Mas quanto que vale EC? Não sei. Aí teria que fazer a relação de dobro? Não, aí faria uma regra de 3. Mas aí eu ia comparar com o quê? Porque eu preciso de 4 elementos, conhecendo 3 para fazer a regrinha de 3, certo? Uhum. E cadê os outros 2 elementos? Eu teria que pôr um igual e uma outra fração aqui. Não daria pra colocar o 8 e o 16? Vamos colocar e você vai entender o que você está fazendo. Ó. O 8 é esse tamanho aqui do triangulinho, que está Sim. comparado, está relacionado com 16, beleza. São trechos iguais de triângulos diferentes. Uhum. Vamos dizer base e base. Tá?
Aí você está colocando aqui o 10, que é o AD, que é esse trecho aqui. E na proporção com o triângulo, olhando pelas bases, eu teria que comparar com esse cara aqui devido àquela questão do angulinho. Só que você está pegando só esse pedaço aqui. Você acha que vai dar certo? Sendo que a relação é esse trecho com esse trechão. E você está montando a relação para tentar descobrir esse pedacinho. Essa relação 8 e 16 te permite comparar AD com AC. AD com AC. E isso tem proporção. Agora, AD com EC, aí eu não tenho proporção. Você Entendi. entendeu o que você montou aí? Uhum. E o porquê que não dá para ser assim? Sim. Beleza. Então, tá bom. Então, a gente descarta essa possibilidade dessa relação. Qual outro caminho a gente poderia seguir? Eu vou trazer para o triângulo tudo que a gente tem de informação. Vamos ver se resolve isso. O 8 e 16 eu já marquei. 10 é esse trecho aqui. Eu vou fazer assim, eu vou pôr dentro o que é do triângulo pequeno e fora o que é do triângulo maior. E assim a gente não confunde a informação, tá? Ó. Então aqui ele vai ser 10, né? Aqui ele vai ser 20, tá? Esse ladão todo. Cadê? Aí é tamanho 10,4 e aqui é 20,8. Pronto, acho que todas as medidas já estão aqui. Tá, a gente quer conhecer esse trecho aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente é daqui até aqui. 10,4 é daqui até aqui. 10 é daqui até aqui. 20,8 é daqui até aqui. O 8 é daqui até aqui. E o 16 é daqui até aqui. Vamos lá. Coloquem a cabeça para pensar. O que dá para fazer ali de conta? Ou como é que eu encontro esse trecho rosa? Quem já tem ideia, faz um joinha. Quem não tem ideia, faz um joinha para baixo. Já imediato. Pum. Marina não pensou em nada, uma possibilidade. Gabi também não. Mileninho, eu tenho uma ideia. Por favor, Mileninha, compartilhe. Assim, professor, eu não peguei por ângulo. Eu calculei o lado. Aí eu peguei o perímetro. Tudo bem, mas eu preciso desse trecho aqui, ó. Rosa. Então, eu completei o triângulo com as informações que eu tinha colocado. Posso só ver todas as informações rapidinho? Ali do lado? Claro. Uhum. Já pode ir um pouquinho pro lado? Ai, obrigada. Nada. Eu já trouxe para o triângulo, tá? O desenho já está com todas essas informações. Não, aí eu tinha pego aquela, teoria que a gente bota o total de um lado em cima e a parte dele embaixo. Aí pega o total do outro e bota a parte que a gente quer descobrir embaixo. Deixa eu entender melhor. Fala pelos números aqui do triângulo, você consegue? Deixa eu ver. Marina e Gabi vão fritando aí até descobrir, hein? Professor, Pois não, se, Gabi. a gente colocar 20, a gente faz a proporção do outro lado, e colocar 20 sobre 20 menos, 20 sobre menos x. Não seria 20 aí embaixo x. Aí do outro lado. Peraí, tô vendo. Só lembrem que o A que vocês gente estão fazer. A gente sabe quanto é dB? Não, é outra dúvida. Porque a gente precisa fechar eu vou colocar aqui como rosa também, porque é outra dúvida. Tudo que tem rosa é dúvida. A gente precisa fechar esse quadrilátero. A gente tem o tamanho 8 da base menor lá de cima, 16 da base maior aqui embaixo, mas as laterais desse trapézio a gente não conhece o tamanho. Porém. Eu vou fazer isso rapidinho a questão. Tá. Deixa eu dar uma ideia para vocês, pra gente não perder muito tempo. Olha só, eu tenho um tamanho 20, que é tudo. Eu sei que daqui até aqui eu tenho 10,4. O que é que eu posso fazer para descobrir o restante? Quem tem uma ideia boa? Subtrair? Tadã, claro. Eu sei o todo. Tem uma parte que eu quero jogar fora, que eu sei a medida também. Nossa, subtraiu, o que sobrar é lá. Beleza? Muito, muito simples. A gente fica vendo um monte de teoria, um monte de formulinha, um monte de não sei o quê, e às vezes a gente esquece do simples também, né? Eu entendo isso. Porque a matéria tá toda em proporção. Aí o cara vindo uma subtração, vai resolver? Claro que não. Preciso fazer uma proporção. Aqui põe um X, põe não sei o quê, monta em cima, monta embaixo. Pera, a gente já fez essa parte antes, tá tudo aqui, ó. Todas as medidas dos dois triângulos estão aí. Então, peraí, muitos trechos já estão desenhados. Vamos olhar só para o lado, como foi a proposta da Gabi. Achei que ela já ia matar direto assim, ó. Olhando só para o lado, tamanho 20, tem um 10,4 que eu não quero. Tirando 10,4, sabe por quê? 9,6? É isso? Eu só troquei a cor aqui, mas deixa eu arrumar, porque didaticamente eu estou fazendo uma atrapalhada, né? Então,
Eu fiz errado aqui agora. Peraí. Pronto. Didaticamente está arrumado. E agora a gente pode conversar. Agora sim, o 9,6 é a medidinha aqui, ó. 9,6. Faz sentido. Se eu juntar com 10,4 dá 20. Fechou. Bom, professor, então já entendi como é que vai ser o outro ali, né? Do 20,8. Se eu tiro 10, eu vou ficar com 10,8. Agora eu posso chegar no perímetro do cara, que é 8 mais 10,8 mais 16 mais 9,6, não é isso? É só somar esses cabra tudo aqui e vamos ver o que vai dar. 14, sobe 1, 10, mais 24, sobe 2, 2, 3, 4, 44,4. É o perímetro desse cara aqui. O gabarito está certo, eu tenho que pôr 44,4 e não posso esquecer do centímetro, ok? Porque se eu esquecer a unidade de medida, eu perdi score. Ficou claro isso daqui para vocês? A grande sacada aqui dessa questão é, primeiramente, esse giro do triangulinho lá em cima. Perceber que esse bico foi parar do outro lado, ele teve um giro ali para poder fazer a relação certa das medidas. Quem sobre quem, né? AD sobre AC, né? AD sobre AC. E outra, eu tenho que ter uma convenção. Eu aqui nessa questão, eu, Mauro, resolvi comigo mesmo que eu ia colocar todas as medidas do triângulo menor em cima nas minhas frações e do triângulo maior embaixo, para manter a relação em cima e embaixo nas medidas, nos lados que tem relação, né? Os que são correspondentes, vamos dizer assim, pela semelhança. Tudo bem? Tudo bem isso? Que a partir de todos esses detalhes, eu consegui montar o DA sobre AC é igual a E sobre AB, que é igual a DE sobre BC. Beleza, montei isso. O que ele me traz de informação? Fui completando. Pum, 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 pum. Poxa, na terceira informação que ele me deu, eu já entendi a relação do de cima com o de baixo. E tá fácil porque é uma relação de dobro. Dobro metade, né? O de cima é metade do de baixo, o de baixo é dobro do de cima. Então, qualquer um que ele me der, das frações que eu tenho ali, qualquer informação que ele me der, ou eu pego metadinha e põe em cima, ou eu pego o dobro e põe embaixo. O que ele me der, eu sei fazer o jogo aqui. Eu consigo. Aí, eu joguei essas informações no triângulo para olhar para o desenho, porque tem um desenho, então isso pode me ajudar. E aí ele pediu o perímetro do quadrilátero. Poxa, tem um trecho ali que eu não conheço, mas conheço todo. Isso é a parte que eu tenho que tirar. Faz o menos o outro que sobrar, é o trecho que eu preciso. E aí, mais simples, a gente foi resolvendo ali a questão, né? Tudo bem? Não precisei fazer de novo toda uma relação de proporção. Professor, então vai ser sempre assim? Eu faço proporção no começo, depois eu só faço subtração que funciona? Nessa questão coube isso. A gente tem que perceber. Vocês estão no 9º ano. E o 9º ano é o que a gente mais treina a percepção. Porque quando a gente está vendo lá faturação, produtos notáveis e tal, a hora que a gente trabalha com essa parte, ali vocês sacam que eu preciso perceber para escolher qual caminho seguir, o que é que eu estou olhando e onde encaixa isso no que eu conheço. É aí que a gente começa a ganhar essa autonomia de pensamento matemático, tá bom? E trazendo isso para cá, aqui olhando para um trechinho que eu conheço desse trechão, se eu tirar o que sobrar é o outro trecho que faltou. E pronto. Beleza. Espero que tenham enraizado aí essas possibilidades dentro de vocês e pensem no simples também, que às vezes vale, tá bom? Tá? Eu gostei quando a Gabi falou assim, professor, eu não olhei para ângulo, eu olhei para o lado. Depois que eu desenhei todas as medidas, beleza, eu olhei para o lado para descobrir o trecho, tá? Mas foi importante eu antes perceber que o ângulo estava girado para poder encaixar na relação certinho lá quem com quem, tá bom? Essa parte foi fundamental. Senão ele ia trocar de posição, os números não iam bater. Beleza, meninas. Marina, mais alguma? Winter, mais alguma? Gabi? Qual questão? Marina tá ok com todas as questões aqui, todas elas? Teorema de Tales aqui, ó. Teorema de Tales, aí sim que eu posso fazer a regra de 3, né? Sempre. Tá. Se você pensar, são com semelhança. Só toma cuidado quando ele cruza assim, ó. Aí como que faz quando cruza? Você tem que olhar separadamente, tá? Tenta esquecer que tem essa linha V aqui, ó. Tenta esquecer essa linha V, tá bom? Uhum. Então você tem o trechinho de 8 centímetros aqui, ó, RS. E você tem o trechinho ST. Então aqui tá RS. E aqui tá ST. Tudo bem? Sim. RS e ST, tudo bem? Foi isso que eu fiz. Isso do laranja. Agora eu vou analisar o rosa. Aí eu esqueço que eu tenho essa cara aqui. Aí eu vejo que eu tenho aqui um RS aqui valendo X. Aqui é o meu trecho RS, certo? Daqui aqui. E eu tenho o meu trecho RT. Desculpa, ST. Aqui. Tá? Aí quando eu vou fazer a relação, aí eu tenho que fazer meio que, ó, só para você entender. Eu posso fazer de diversas formas, porque é uma relação diretamente proporcional. Então, tem várias formas de montar isso, e a chance de errar é menor. Porque tem várias formas corretas de montar. Eu posso montar esse pedaço, 8 centímetros, está para X,
RS está para RS, de retas diferentes. Então eu posso montar 8 está para X. Da mesma forma que aí eu tenho que pegar, ó, presta atenção que eu peguei laranja sobre rosa. Não foi isso que eu montei? Ó, laranja 8 sobre rosa X. Então eu vou pegar laranja 10 sobre 9,5. ST do 10 laranja sobre ST do 9,5 rosa. Isso é igual, essa relação desses trechos é igual à relação dos de cima. Só que olha a posição deles. Presta atenção porque aqui estão os laranjas e aqui estão os rosas. E só que o nosso cérebro adora fazer isso aqui. E isso é um problemão. Tudo bem? Entendi. Cuidado com essa visão aqui, ó. Isso aqui é um erro, falha, caca, não faça. Tenta dar um jeito de marcar. O 8 está amarrado na mesma linha do 10. Então, quando você pegar o 8 e puser em cima, você pode pôr 8 está para 10, assim como aí você marca o X está para o 9. Você pegou a menor medida do azul e pôs em cima. Então, eu posso pegar a menor medida do rosa e pôr em cima. Comparado. Pode assim também? Pode, por isso que eu estou falando. Tem mais várias fácil. formas de montar. Eu achava que era mais confuso esse amarelo em cima do rosa, é muito mais confuso. Não por isso que eu falei, é uma proporção direta, tem várias formas de montar. É que às vezes você não tem todas as informações. Por isso que é importante conhecer as possibilidades de montar. Você também pode montar assim, ó. O 8 está para 18, ou seja, esse trecho está para o todo dele, assim como o X está para o 9,5 mais X. O trecho pelo todo. O trecho pelo todo e o trecho pelo todo. O trecho pelo todo de uma reta é igual ao trecho pelo todo de outra reta. Entendeu? O trecho pelo todo? O trecho pelo todo. O 8 pelo 18, que é a soma dos dois. Aí também forma uma igualdade aqui, tá? Entendi. Beleza? Olha só essas duas aqui, como fica interessante, porque qual é o jeito de eu resolver uma equação desse tipo? Eu posso, fração igual a fração. O que eu faço? Eu multiplico cruzado, né? Ó, 10 vezes x, 10x, que é igual a 8 vezes 9,5. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. Aí eu vou fazer na de baixo. X vezes 10, a mesma coisa, né? E 8 vezes 9,5, a mesma coisa. Montagens um pouco diferentes, porém a relação é igual, a relação é a mesma, tá? 10x, ou x vezes 10, 8 vezes 9,5. Ficou igual, né? A equação fica igual, tá bom? A equação fica igual. Então eu tô fazendo a mesma coisa aqui e aqui, ó. Não tá nada diferente, tá? A diferença é, eu posso escolher fazer o da mesma reta, né? Sobre ela mesma, né? Então esse trecho sobre o seu correspondente aqui maior, igual ao trecho sobre o trecho maior. Então o menor em cima e maior embaixo da mesma reta. Ou eu posso falar, o 8 está para o X, assim como o 10 está para o 9,5. Tem que falar laranjas com laranja em cima está para o azul. Laranjinha, eu vou chamar de laranjinha porque é o trecho menor, tá? Laranjinha em cima está para azulzinho, da mesma forma que o laranjão está para o azulzão. Os trechos só tem que montar certinho, tá? Porque como ele cruza, ele bagunça o cérebro. E a gente tem que tomar muito cuidado quando cruza. Quando ele não cruza, se você prestar atenção, você está fazendo a mesma coisa que você faria aqui, né? O 4, aqui você pode montar. O 4 está para o 6, da mesma forma que o 16 está para o X aqui, tá bom? X. Que é o belinha, ceninha. Eu também posso falar que o 4 está para o 16, trechinho está para trechinho, assim como o 6 está para o X. Dá na mesma. Se eu fizer, vai dar 4x igual a 6 vezes 16, 4x 6 vezes 16, tá? A equação é igual. Beleza? Assim como eu posso dizer que 6 está para 10, né? O trecho está para o todo, 6 está para 10, assim como o x está para 16 mais x. Aí eu tenho que igualar, né? Claro, então esse cara aqui vem aqui. Aí é legal porque você só multiplica cruzado e faz uma equaçãozinha e resolve. Também funciona, né? Tá? Multiplica cruzado e resolve. Beleza. Trecho Sim. pelo todo. Então, exatamente o que eu estou aplicando aqui, só que eu tenho que tomar cuidado com a linha que cruza, porque ela dá uma referência de trechos bem confusa para o cérebro. Se você marcar a linha ali, fica um pouco mais fácil, tá? A gente não trabalha com muitas cores na hora da prova, né? Para marcar igual eu marquei laranja e azul aqui, mas aqui é mais para explicar e tentar treinar o seu cérebro a enxergar, tá bom? O que mais?
Ah, precisa terminar aqui, né? Peraí, determina o valor de x sabendo que a direção paralela. Precisa terminar? Precisa terminar, né? Vamos lá. Vou aproveitar essa equação aqui. Então, x é igual a 8 sobre 9,5 dividido por 10, não é isso? Então, vou fazer 9,5 vezes 8, que vai dar 40, 72, 76. Manda uma virgulinha, como vai dividir por 10 é 7,6 aqui, né? X é igual a 7,6. Fiz rapidinho, porque é conta, vocês sabem fazer conta, tá? Só para concluir. E aí eu conferindo o gabarito que tá certo. Aqui também cruza, ó. Tudo X. Meu Deus, professor, o que eu faço? Ó, o vermelho, ó, linha V. Esse está para esse. Então, x menos 3 está para x menos 2. Da mesma forma que esse trecho está para esse. O x está para x mais 2. Então, tem que ver assim, ó. O trecho que está entre RS do azul virou numerador. E eu estou colocando como denominador o trecho ST do próprio azul. Então, a outra fração ela tem que estar o trecho RS do vermelho sobre o trecho ST do vermelho. Professor, eu poderia colocar que o x menos 3 vermelho ali, ó, trecho de cima do vermelho, está para o x, e da mesma forma que o x mais 2 está para o x menos 2? Não, eu teria que trocar de lugar aqui, ó. Opa. Porque esse cara vermelho em cima, comparado com o cara azul embaixo, ih, coloquei outro azul. Então, de novo, tudo bem. Eu tenho que comparar o vermelho em cima com o azul embaixo. Então, olha só, a relação de cores aqui, que está representando a mesma linha, tá bom? É só para identificar a linha, né? Olha só que interessante. Pode ser uma relação vermelho com vermelho vertical igual a azul vertical, como pode ser um vermelho vermelho horizontal igual a azul horizontal. Pode fazer a relação horizontal ou vertical das linhas. Tudo bem? Ficou claro aqui o que eu quis dizer na minha equação? De horizontal ou vertical? Aí você escolhe qual que cabe mais na sua... O que fica mais claro na sua cabeça? E vai por ali. E faz, tá bom? Vamos resolver? Só para não ficar vago. Então, vamos lá. Aqui tem que fazer esse vezes esse, né? X que multiplica x menos 2 é igual a x menos 3 que multiplica x mais 2. Aqui tem que fazer, nossa, meu Deus do céu, x quadrado menos 2x é igual a x quadrado, vamos lá, mais 2x menos 3x menos 6. É isso? Beleza? Ó, se eu fizer menos x quadrado aqui, ele tira esse mais x quadrado aqui. Se eu fizer menos x, aí eu tenho que colocar menos x quadrado aqui também, que já vai eliminar isso aqui. Beleza? Deu para entender? Não caímos numa equação de segundo grau, graças a Jeová. Agora eu vou ficar passando para lá, passar para cá. Vamos lá. Menos 2x que eu estou tirando daqui, e mais 3x que eu tirei daqui, que é igual a, sobrou só o menos 6 aqui desse lado, tá bom? Vai dar menos 4, com 3, vai dar menos x, é isso? Menos 1x, né? Menos 1x é igual a 6, então o x é igual a menos 6, né? Então o x é igual a 6, né? Se o contrário do x é o contrário do 6, então o x é o 6, né? Okay? É quando vocês pegam aqui e multiplicam por menos 1, os dois lados, e aí ele transforma em positivo, positivo. Beleza? X vale 6, yes, check. Facinho esse aqui? Alguma dúvida? Tipo, essa distributiva aqui, professor, como é que você fez, né? Você tem alguma insegurança aqui nessa questão? Ou tá tranquilo? Gabi tá tranquila, Marina tá tranquila, o Inter já foi assistir um Amazon Prime. Ah, beleza. Então tá bom. Mais alguma questão que vocês queiram ver antes da prova? Gente, aprendam bem isso aqui, porque isso aqui cai tanto em física. Tá? Cai bastante em física isso aqui. Beleza? Ótica. Nossa, como ótica trabalha com essa parte. Proporção, então. Velocidade também vai trabalhar com desenhos de triângulos, né? Uma partícula que acelerou, e aí ela foi nessa angulação, paraná. Aí vai entrar uma trigonometria no meio, seno, cosseno, tangente, não, mais seno e cosseno, e aí vocês vão calculando ali, faz um Pitágoras, não sei o quê, vocês vão resgatar muita coisa do ensino fundamental lá no ensino médio, tá? Eu não sei o que vocês já estão vendo de física, né, em ciências, mas lá no ensino médio, vocês resgatam muita coisa. Essa base realmente é muito importante, tá? Então peguem bem essa proporção, usa muito em física na parte de ótica e de movimento de partículas também, velocidade, essas coisas. Quando você vê que os vetores desenham um triângulo, você fala, opa, pera aí que essa figura eu conheço. Dá para resolver com Pitágoras? Opa. Dá também, tá bom?
Que mais? Que mais? Só? Chega, sem dúvida. Vamos bem para a aula. Pegaram bem os 3 casos de semelhança de triângulos? Não vai cair congruência de triângulos? Pergunta. Congruência tem mais casos, se eu não estiver enganado. Lado, ângulo, lado oposto, um negócio meio maluco. Mas é tudo baseado no triangulinho que vocês já conhecem, já entenderam que existe relação de abertura de ângulo com lado oposto, tá? Tudo isso já está mais claro na cabeça de vocês, eu acho. Beleza, então ângulo, ângulo, semelhança, lado, 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 semelhança, lado, ângulo, lado, semelhança também, tá bom? Verifiquem lá direitinho os triângulos para comparar e dizer quem é semelhante a quem, e se é ou se não é semelhante. Aqui tomem cuidado com a posição das medidas, né, para não fazer a relação vamos dizer assim, o teorema de Tales, para ele não sair torto, né? Então vocês viram que houve um giro do triângulo lá em cima, a gente já discutiu isso, monta rapidinho, rapidinho não, mas monta certinho essa relação, para na hora que você substituir os valores, tá tudo batendo. Entendam a relação do de cima com o de baixo, porque às vezes se for um número redondo, como foi aqui, de dobro e metade, nossa, você matou a charada muito rápido. Tá bom? Não esqueçam de colocar a unidade de medida, não esqueçam. Lembrem. Unidade de medida é importante, coloque. Tá bom? Senão perde score. O que mais? Só, né? E as montagens aqui, do cruzadinho, tem que lembrar do detalhe aí. Segue a linha, vê bem quem que você tá pegando, tá bom? O que você pegar de uma linha, na sequência que você pegar, pega da outra igual, monta igual, tá bom? Na mesma sequência. O importante é os trechos entre as paralelas, né? Tô pegando SR da linha U em cima, para pegar ST da linha U embaixo. Então, peraí, eu vou pegar RS da linha V em cima e o ST da linha V embaixo. E aí você vai montando a sua proporção bonitinha. Multiplica cruzado e tal, resolve lá. Beleza, pessoal? Foi, meninas, mais alguma dúvida? Ou estamos ok para a prova? Seguras? Yes! Vamos lá, em busca do 10. Tem que ser otimista, tem que estar confiante para vou buscar o 10. Se escorregar um pouquinho, ficou 9, tá bom demais, é isso. Fechou? Confio em vocês, hein? Excelente prova amanhã. Beijão no coração, até mais, tchau, tchau.